Tiago, como economia e política estão intrinsecamente ligadas, eu recuperei uma foto sua do seu cãozinho Pug, o Scooby. Uhum, é da minha mãe. É da sua mãe? Com o boné Make America Great Again. Você colocaria esse boné de novo no seu cãozinho? Colocaria, sem problema nenhum. Eu acredito que é um boneco que foi muito popularizado pelo Trump, apesar da frase Make America Great Again. É verdade. Não é só dele. Não. Ele foi dita pelo Clinton, foi dita também pelo Reagan lá atrás. É um ditado geralmente feito por um candidato de oposição que queira entrar no poder, no caso dele, novamente. E cada vez vão colocando mais agains no fim da frase, né? Again. Cada vez que Então já foi dito por democratas, já foi dito por 2 republicanos e foi dito pelo Trump. E o Trump fez, na minha opinião, um excelente governo. Foi o melhor presidente americano desse século, não tenho muita dúvida a respeito disso. A economia americana e mundial crescia e o mundo ele era mais vigiado. Eu acredito que essa capacidade dos Estados Unidos de policiar o mundo se perdeu de maneira relevante dos últimos anos, os conflitos estão se espalhando e alguém pode pensar, pô, isso não impacta muito a minha vida aqui no Brasil. Isso não é verdade, porque quando o preço do petróleo dispara por conta de um conflito no Oriente Médio, ou no caso que disparou recentemente o conflito da Ucrânia, isso impacta o nosso bolso aqui. Opa. E não só petróleo, insumo para agro, sim, preço de fertilizante, preço da comida. Eu fui estudar, inclusive, essa questão que você falou. A Ucrânia ela é um grande produtor de trigo. E o preço da soja disparou. O que até foi bom para a gente no Brasil, talvez não para o consumidor normal no curto prazo, mas a longo prazo entrou muito dinheiro no Brasil. Sim. E esse dinheiro, de certa forma, se espalhou e fez com que o PIB do Brasil crescesse muito nos últimos anos. E alguém pode falar, pô, se a Ucrânia produz muito trigo, por que a soja valorizou muito? Porque tem algumas áreas do mundo, não tanto no Brasil, apesar de ter um pouquinho no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, que o agricultor ele pode optar ou pelo trigo ou pela soja. E quando o trigo dispara, estas áreas do mundo deixam de produzir soja e passam a produzir trigo. E com isso faz com que a oferta de soja no mundo caia um pouquinho. Então, de certa forma, o conflito da Ucrânia não necessariamente foi ruim para o Brasil, porque fez o preço do petróleo disparar. Hoje o Brasil ele é um exportador de petróleo e fez o preço dessas commodities agrícolas dispararem. Para nós consumidores, que não somos donos de fazenda, no curto prazo talvez não seja tão bom, porque o preço dos alimentos ele aumenta. Mas o que acontece? O dinheiro do agro ele vai penetrando na economia em 1, 2 anos. Tanto é que a economia cresceu de maneira significativa no passado. O Brasil, nos últimos, na verdade, 2, 3 anos. O Brasil, que 10 anos atrás estava na zona de rebaixamento de crescimento, hoje está na zona de Libertadores, das economias do mundo, das 20 maiores economias do mundo. Acho que a gente deve ser a terceira, aí, quarta que mais cresce, perdendo para os Estados Unidos, empatando com os Estados Unidos, assim, muito perto, perdendo para a China, perdendo para a Índia, ganhando de todos os países da Europa, coisa que infelizmente a gente estava perdendo lá atrás. Isso se deve muito ao agro. Quando o agro vai bem, seja por volume, seja por preço, o dinheiro vai entrando na economia de alguma forma, porque o agricultor ele é uma pessoa como a gente, ganha mais dinheiro, ele vai ou investir e empregar mais gente, ou vai comprar um apartamento lá em Balneário Camboriú, né? Vem gastar aqui em São Paulo no shopping e tal. Então o dinheiro ele vai se espalhando ao longo da economia. A gente tem que torcer pelo sucesso do agro brasileiro, porque isso significa mais entrada de recursos no Brasil e no final do dia $1 um pouquinho mais barato para a gente.